Bom dia, meus irmãos. Primeiro eu gostaria de agradecer a confiança de Dona Val, de Luciana, de todos vocês, né, do Estrela Guia de Itapuã, do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã, pela confiança, né? E gostaria de dizer que eu não sou um palestrante, apenas um ouvinte, um colaborador, né? Um curioso e, com certeza, um amante da doutrina espírita. Bem, nós vamos falar hoje sobre os fenômenos da emancipação da alma, livro 2, capítulo 8, Emancipação da Alma, as questões que distam da 419 a 438, que engloba transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes e sonambulismo. É claro que é um assunto que fala muito da interação do espírito e a psique humana. A união disso, a unção desses dois, digamos assim, dessas duas vertentes da consciência do homem é feita através do órgão cerebral, né, e suas percepções. Notadamente, o estudo desses fenômenos, eles permeiam desde da mediunidade, né, da antiguidade, a descoberta e o estudo do homem, da sua psique, psicologia, né, dos estudos da relação humana, médica, né, da ciência. Então engloba um universo enorme e obviamente que a gente não vai tratar disso, porque seria uma coisa muito difícil a ser feita. Condensar tudo isso em 50 minutos seria muito complicado. Então a gente vai se ater basicamente ao questionamento e resposta dentro do Livro dos Espíritos, e assim fazendo, a gente vai, obviamente, também dentro deste assunto há um universo enorme de ações que a gente pode até testemunhar em alguns casos, falar sobre alguns casos, principalmente na Bíblia, tem muito disso, né? Tem muito dessas referências. Eu trago 3 referências sobre isso, né? E sobre o nosso dia a dia, nós também constantemente temos essa experiência. Nós ainda não percebemos, né, elas com a identificá-la como este tipo de fenômeno, porque para a gente talvez não seja tão explícito, né? Bom, vamos lá. A emancipação da alma. Eu quis colocar primeiro essa pergunta, que é a inicial do capítulo, porque eu acho que isso digamos, apresenta o assunto. É claro que o estudo das palestras ela é continuada, né? Então, a gente está fazendo provavelmente um complemento de algum estudo que foi iniciado. E eu gostaria de começar por aqui. Na questão 400, o Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E a resposta é essa. É como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Faço um comentário aqui, por exemplo, que a gente, nesse pequeno espaço de resposta do espírito, a gente engloba desde uma relação de provação do espírito em seu cárcere, né, digamos assim, a sua experiência de vida, a sua experiência de evolução, que eu acho que é o mais perfeito a se dizer isso. E a gente percebe que muitos dos sentimentos demonstrados na humanidade, principalmente na contemporaneidade, é percebido por esta supressão do espírito dentro do corpo material.
quando ele coloca que o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, né? Ele coloca que a manifestação do espírito é na consciência do homem, na sua psique. E a gente vê suicídios, depressões, casos inexplicáveis de pessoas que não conseguem simplesmente achar sentido na sua vida. E é um fiozinho que, uma vez puxado, é muito complicado da gente poder responder sobre isso. Então, nesta resposta, os espíritos deixam claro quanto é penoso para o espírito a realidade da matéria densa ao qual vivemos. Fica implícito também que a consciência do espírito é, no mínimo, infinitamente mais larga que quando no corpo, e que não há restrições de sentidos, tempo e dimensões com as quais a matéria nos limita. Aqui eu falo nesse sentido, talvez algumas pessoas não percebam por que isso. A manifestação espiritual, a manifestação da dupla vista, toda a manifestação do espírito, tanto na sua libertação, que é sonho, algumas experiências de quase morte, né? Quando o espírito fica livre digamos assim, mais ou menos livre, né, da matéria, há uma amplitude dos seus sentidos, né? Visão, audição, tudo isso é muito mais percebido, né? Claro que a gente não pode trazer as experiências totais do que a gente vive por uma questão de organização da nossa própria experiência de vida, né? A experiência da matéria. Mas a gente percebe que existe uma diferença enorme entre as percepções do espírito enquanto está na matéria e o espírito quando ele não está na matéria. E isso talvez seja um dos motivos que é desagradável para o espírito, esse cerceamento, digamos assim, essa experiência menor, né? Por exemplo, tempo e dimensão são coisas relativas muito à matéria, não à energia, ao espírito, né? Então, quanto mais densa a matéria, obviamente a gente vai ter mais relação com esse tipo de situação. Transmissão oculta do pensamento. Pergunta 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo? A pergunta já é algo que a gente pressupõe uma conjunção, né? Um trabalho de uma experiência conjunta. Já dissemos que durante o sono o espírito se comunica entre si, os espíritos. Ora, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Até nisso nós somos egoístas. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usai de uma figura mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Ou seja, a evolução é um plano em conjunto, né? Então, tudo no universo, tudo na criação é evolução, evolui. Até quando a gente acha que aquilo ali simplesmente deixou de evoluir, ou até evoluiu, aquilo é evolução. A gente não percebe porque o plano geral não nos é participado, pelo menos não enquanto matéria. Desse modo, o nosso próprio espírito muitas vezes revela a outros espíritos, sem que disso nos demos conta, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Aí nós vamos sempre observar uma coisa. Há espíritos, durante a evolução humana, espíritos que são considerados geniais, né? São espíritos diferenciados, espíritos muito evoluídos, que vieram e nos deram a sua contribuição, por conhecer, por ter uma luz muito grande dentro de si. Mas existe também dentro do rol dessas pessoas alguns espíritos que simplesmente é uma convergência de várias contribuições de vários espíritos, mesmo encarnados dentro de um projeto maior. Ou seja, é uma sinergia espiritual que é captada por uma pessoa, um momento, um instante.
o plano espiritual é uma coisa extremamente complexa, é um emaranhado de possibilidades, né? Então, a percepção do espírito dentro da sua objetividade, olha que isso não é algo exclusivo de pensadores que têm sensibilidades, digamos, de monges, de sacerdotes no sacerdócio da busca da alma, não. Isso é constantemente aplicado em todos os aspectos da vida humana. Ou seja, a pessoa pode tanto produzir esse tipo de manifestação sendo uma pessoa totalmente alheia à percepção humana no lido, né? Muitos experimentos, inclusive até bélicos, né? Contribuíram para a evolução do ser humano, sem necessariamente a gente perceber que isto muito da nossa tecnologia que a gente hoje desfruta, das possibilidades de novas descobertas, vieram dentro dessa perspectiva. Ora, para nós espíritas e humanistas, não é algo que a gente compactue, né? Mas é impressionante como a obra, a evolução em si, ela não se limita às nossas ideias, às nossas, digamos assim, restrições, né? Então vamos à frente. 420, a Kardec pergunta: pode os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Ou seja, a gente pode comunicar com outro espírito tendo consciência plena da nossa ação como ser humano, vivendo de olho aberto, mas sem perceber essa comunicação, sem perceber que está havendo essa comunicação. Veja como a pergunta é de certo ponto até ardiloso, mas veja a resposta. O espírito não se encerra no corpo como numa caixa, irradia para todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, que é esse estado que a gente falou, desperto, né? Se bem que mais dificilmente. Aí eu dou um exemplo que a gente geralmente não percebe isso. Os exemplos de pressentimentos maternos ou de pessoas afetivamente próximas ou não constituem a maioria das vivências dessa comunicação entre os espíritos. Ou seja, você está passando por um momento de perigo. O seu espírito ou o espírito que faz essa sua, digamos assim, anjo da guarda, mentor, ele se comunica com o seu espírito o tempo todo. E são eles agentes dessa transmissão, dessa sensação de perigo. Porque a gente não tem como explicar, se não desta forma, como que uma mãe percebe que um filho está passando perigo. Naquele exato momento, é uma sintonia, entendeu? Mais à frente a gente vai ver que isso tem muito mais a ver com a energia, com a sintonia de energia, de vibração, né? E a energia a gente sabe hoje, por equipamentos até eletrônicos, que na verdade a energia transforma em informação, que isso é através da matemática, né? Por incrível que pareça, as informações que você está vendo nessa tela são um monte de 0 e 1, né? Que se transforma em imagem. A energia comunicando-se através da matemática e transformando-se em informação e imagem. Que imagem também é informação. Vamos à frente. Transmissão oculta do pensamento, continuidade, né? Questão 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Aí ele coloca: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos aos corpos. Veja, a linguagem utilizada pelo espírito é uma linguagem adequada à realidade em que foi proposto a compilação do estudo, né? Porque o estudo de Kardec ele é muito baseado em uma experiência científica, realmente, de pergunta, de questionamento, de provas e descartes daquilo, né? É uma experiência de um estudo científico, realmente. Então, quando o espírito ele diz que são dois espíritos simpáticos que se comunicam,
Esse simpático, ele engloba uma situação, digamos assim, muito simplória para dizer como isso se dá. Simpáticos são de energia e vibração próximas ou idênticas, né, de frequências de pensamento idênticos, apesar da vivência, como eu falei, a pessoa pode ter uma vivência diferente totalmente uma da outra, uma ser extremamente religiosa e a outra não ser extremamente pagã, digamos. Uma ser extremamente contida e a outra ser extremamente extrovertida. Uma ser extremamente tranquila e calma e a outra ser muito explosiva. Entretanto, naquele momento e sobre aquele objetivo, as duas têm a mesma sintonia e conseguem desenvolver esse pensamento conjunto. Aí se pergunta, que tipo de frequência os dois têm? A frequência da resolução daquele problema. Veja, não é algo que se dá dentro dos nossos questionamentos morais, né? Ou até mais profundo, nossos questionamentos morais. Não é algo que se dá dentro do nosso questionamento de atitude de vida, né? Mas dentro do pensamento da construção de uma obra, de uma finalidade. E isso é em conjunto. O plano espiritual, ele é em conjunto, o maior, e em menor parte o pessoal, o individual. O individual contribui e está contido no geral, não o contrário. Quando você percebe que muita gente tem muito disso na história, nós seres humanos, muito disso na história. Ah, aquela pessoa mudou a história. Não. Aquela pessoa foi a forma que o plano em conjunto usou para mudar parâmetros da história. Porque o pensamento, a vibração, a frequência geral estava tendendo para aquela história ser mudada. Então, tudo é uma consequência planejada pela espiritualidade. Por isso, e eu falo isso, meus irmãos, porque a gente sempre se questiona por que estamos indo para esse lado, por que o mundo está dessa forma, por quê, né? E a resposta é essa: existe um plano, existe uma programação a ser cumprida. Pode ser melhor ou pior, depende de nossas atitudes contributivas para algo maior, né? Por isso que é importante a frequência do pensamento, você constantemente ter bons pensamentos, ter boas atitudes, porque há uma depuração em conjunto dessa mesma energia que está em sintonia, né, vibratória com todos nós. Vamos voltar aqui, senão eu me deixo levar por essas ideias que para mim é fantástico, né? Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisar dos sinais ostensivos da linguagem. Ou seja, nem sequer a linguagem é necessária, né? Pode-se ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E qual é a linguagem dos espíritos? A linguagem dos espíritos é sempre energia. O espírito é energia. E aí eu vou voltar um pouquinho ao que eu falei antes. A gente vê, por exemplo, a máquina que é o seu computador, seu celular, né? Ele é uma máquina que transforma energia em informação, imagem, som, tudo pegando energia, transformando em matemática, e a matemática se transforma em tudo isso que você tem, né? A imagem que você está enxergando agora são pequenos fótons de energia que são lidas através da linguagem matemática. Então, qual é a linguagem do espírito? A linguagem do espírito é matemática. A linguagem do espírito é matemática. É incrível, mas a energia, a percepção dos seus olhos. Seus olhos, ele é uma tela de computador, um monitor de computador, uma tela de celular. Raciocina da mesma forma, transforma a sua imagem
energeticamente em uma linguagem que é matemática também. A depuração disso no seu cérebro, a captação dessa imagem no seu cérebro é através de corrente elétrica, eletroelétrica. E isso é uma linguagem matemática. A energia é uma linguagem matemática. Ou seja, a única forma da gente compreender esses fenômenos dentro da nossa realidade é raciocinando de forma matemática. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Essa aqui é a parte mais, digamos assim, mais curiosa, mais emblemática e, durante muito tempo da nossa humanidade, a parte mais perversa também, né? Questão 422. Os letárgicos e catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? O espírito responde: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ou seja, traduzindo, o que significa? Significa que o espírito está naquele ponto em que a consciência espiritual e a consciência da matéria, da unção da matéria entre o espírito, ela é praticamente a mesma. Porque muitos desses que têm essas experiências, eles conseguem relatar o que ouvia e o que via, né? Muitos têm essa experiência, principalmente experiência de quase morte, em que não há, digamos assim, uma atividade vital no corpo que provê esse corpo a captação disso. Existe a atividade vital, porque se cessar, é rompido o laço com o espírito e não tem mais volta, né? Mas é tão tênue, tão pequeno, tão digamos, fino essa relação, que o corpo ele não consegue captar, ele não consegue perceber. Entretanto, a memória, quando é retornada à vida, o espírito, quando é retornado ao corpo, o corpo se lembra, a consciência do corpo se lembra disso. Então, isso é feito através do espírito, né? Ele continua. Por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo, ou seja, o corpo está no estado em que ele não tem condição de perceber isso. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito continua ativo. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois de habitá-lo? Ele responde: na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como uma crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se tornam a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Quando o homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Ou seja, o laço do espírito com o corpo, uma vez rompido, não tem como retornar. Aí vamos às experiências que a gente tem como ensinamento, inclusive até bíblico. Lázaro estava morto? Não. Se Lázaro tivesse morto, com certeza o Cristo não teria feito ele levantar e andar e voltar à vida. Por que a gente fala isso? Ora, Jesus Cristo não era o Filho de Deus? Sim. É o espírito mais evoluído que pisou na Terra? Sim. Mas por isso tudo, compete a ele respeitar e honrar as leis de Deus ou rompê-las? Né? Nós devemos sempre questionar isso. O ser especial, ser um ser iluminado, não se configura em ser um ser superior que lhe permita transgredir a lei da criação. Esse entendimento o espírito tem, principalmente os mais elevados. Os menos elevados aspiram a essa condição, né,
mas não tem esta consciência de vida. E isso a gente pode transportar para a nossa vida material e colocar, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de grande apreensão, né, em função da pandemia, em função das condições econômicas que muitos estão passando, né? E sempre vem na cabeça, pô, vou fazer uma loucura para poder mudar isso aí. Compete ao homem tentar ser melhor sendo pior? Não vai acontecer, né? Não tem como você fazer o pior e esperar o melhor, né? Então, da mesma forma, o espírito elevado, ele não rompe as leis divinas. Eles honram essa lei. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Espírito, sem dúvida. E todos os dias tem desprova disso. Aí, no caso, as ressuscitações, a sua experiência de quase morte, em que a medicina avançada consegue perceber onde está sendo drenado essa energia e consegue agir de forma a corrigi-la, né? O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Qual é o tipo de magnetismo que a gente está falando? Energia, né? Sempre a energia. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio que a perda temporária de sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada, diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte que a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Interessante porque a gente sempre tem dificuldade de perceber a catalepsia e a letargia, né? Quando isso acontece. Eu fico imaginando quando isso acontecia nos mundos antigos, né? A aflição que não deveria ser, né? E por vezes isso foi motivo de grandes tragédias e perdas, né? Questão 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma mais completo do que os sonhos. Quando nele, suas faculdades adquirem maior amplitude, a alma tem então percepção de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Bom, sonambulismo é realmente algo muito apaixonante para quem estuda, né? Porque são vários eventos, várias manifestações de algo que seria impossível. Por exemplo, a pessoa lê de olho fechado, porque o sonâmbulo fica geralmente de olho fechado. Ela perceber tudo que está ao seu redor, ao ponto de não se bater de olho fechado, ou seja, ela está enxergando de olho fechado. As tarefas são executadas de forma correta, mesmo a pessoa estando no estado sonambólico, né? Então, é um campo de estudo da psique humana, da mente humana, que a ciência tem, assim, verdadeiras paixões, né? Tem pessoas que têm estudos imensos sobre isso. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Este estado se apresenta principalmente durante o sono, na ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações da escrita. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar.
recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objeto ou causas externas e as comunicam ao espírito, que, então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e, a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas de que se apresentam de vagas recordações, quer de existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado de sonambulismo. E por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembranças exatas do acontecimento de uma vida anterior e até, em certos casos, uma espécie de intuição do futuro. Veja como é complexo, né? Aí você aplica dois fatos, né? Você entende, você percebe dois fatos. Uma consciência do espírito unido ao corpo e à matéria, que é a consciência que a gente tem da vida atual. Outra, consciência do espírito de uma vida anterior. Aí é só espírito, né? Da mesma forma em que há, veja a complexidade disso, da mesma forma em que há aflições da pessoa na vida atual, que pode levar um sonâmbulo a uma ação, há aflições do espírito em vidas anteriores que também podem levar a uma ação, né? É uma complexidade de uma ação em que você tem dois agentes, um agente unido ao corpo, à matéria, que é a vida que a pessoa está encarnada, está vivendo, e uma reminiscência do espírito, independentemente da vida atual, da experiência atual, né, em ação, utilizando o corpo, a matéria atual, como agente para essa ação. Você olha do ponto de vista da consciência da experiência de vida atual, e você também tem que olhar do ponto de vista da experiência anterior que esse espírito está tendo, quando não do próprio espírito. Porque as emoções e as vivências é só aquilo que o espírito carrega, né? Então, uma influencia a outra. E no mesmo campo, veja o tamanho que é esse estudo, né? Você não tem como explicar isso se você não abrir a perspectiva, se você não abrir sua mente às experiências que você futuramente poderá vir a ter, ou num olhar ao passado das experiências que você já teve, né? E aí você vai ter, impreterivelmente, cientistas ou estudiosos no assunto que vão ter que admitir a existência de vidas anteriores e de múltiplas vidas, né? 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, só que com a só diferença de ser provocado. Ou seja, o sonambulismo magnético ele é algo, digamos assim, tipo uma hipnose, né? Quando não uma hipnose realmente, né? Porque você está num estado em que você não controla o seu corpo, ele é controlado por algo anímico, né? Que você está te animando, que geralmente é o próprio espírito. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal, né? Veja, eu falei anteriormente sobre a energia, sobre a linguagem matemática, mas você vê que a eletricidade, a energia, ela é uma manifestação do fluido universal. Um tipo de energia do fluido universal. Quais são os outros tipos de energia que podem ser relacionados do fluido universal? Aí a gente tem um infinito de tempo para descobrir. E aí só quando a gente desencarnar mesmo para a gente ter essa consciência, né? Os nossos estudos da humanidade caminham para essa tendem a essa descoberta, esse aprofundamento, mas nós estamos muito, mas muito longe ainda de decifrar, ou pelo menos começar a entender um pouquinho, né, do que poderia ser. Qual a causa da clarividência sonambólica? Já o dissemos, é a alma que vê. Como pode um sonâmbulo ver através dos corpos opacos?
Não há corpos opactos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Olha, veja que ele não se refere à visão. Ele se refere ao olho. É diferente. A visão é algo muito maior do que o órgão que dá sentido a isso. Aliás, o órgão que dá sentido a isso também evolui. Os nossos corpos também tendem a evoluir, né? A evolução é do espírito e também da matéria que o abriga. Porque não tem como você não evoluir a matéria, evoluir o espírito para ter outras experiências com a matéria, se a matéria não evolui. Ela tem que evoluir também. Porque você tem que deixar diluindo a parte grosseira da matéria para que haja condição de que um espírito com uma vibração melhor possa encarnar numa matéria também melhor, né? A gente sempre raciocina da forma seguinte: tô aqui, vou sair desse mundo, vou para um mundo melhor, um mundo de regeneração, mas opa. Esse mundo não surgiu de matéria naquela condição. Aquela matéria também veio evoluir. Então veja que ele se refere à grosseria dos órgãos, não da visão, né? Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Bom, há muitos anos atrás, eu ainda fazendo parte do grupo jovem do Caminho da Redenção, o nosso monitor era o Luiz Peixinho, né? E eu não me esqueço até hoje, ele informando que na nossa pele existem células que têm, digamos assim, em sua essência, condições de se desenvolver visão, né? Que são as mesmas células contidas dentro do nosso olho. Ou seja, a visão que a gente tem pela pele, como é colocado aí pelo joelho, pela fronte, por outra parte do corpo, é porque existe disposição celular para a captação dessa reação elétrica e transformar isso também em órgão de visão, né? Veja o quão digamos assim, delicado a forma com que os espíritos informam isso, né? Como ele coloca isso de forma bem suave, né? E depois, claro, obviamente, o ser humano com o estudo desenvolvido, ele começa a perceber que isso também é possível. Vamos aqui para outro texto, né? 430. Pois que sua clarividência é de sua alma ou do seu espírito. Por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Veja, aí ele já mata, para mim, o espírito, nessa resposta, ele já coloca que a gente está no mundo imperfeito porque o nosso espírito está em desenvolvimento, está se aperfeiçoando. Então, quando você está se aperfeiçoando, não é possível que você possa estar em sua plenitude de perfeição, né? E isso é que restringe. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Ou seja, ele já coloca também, como eu falei anteriormente, que há uma redução de sentidos quando a gente encarna. Porque, mesmo sendo o espírito imperfeito, em condição de evolução, nosso espírito em ação desapegado à matéria é infinitamente mais desenvolvido que quando ele está preso à matéria. Desenvolvido na questão de sensibilidade dos sentidos, da percepção dos sentidos das coisas ao redor, né? Intelectualmente, provavelmente também seja,
né? Mas não, ele não especifica aqui. Depois, quando unido à matéria... Não, vamos lá. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não se deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Veja, aí ele já coloca um elemento maior. Os efeitos sonambúlicos também são pertinentes à evolução. Como? Aí a gente não consegue saber. Qual a experiência? O que isso faz? Que gatilho isso dispara para a nossa evolução? É complicado, porque aí a gente vai voltar àquela parte lá de cima que não é dado a gente saber de tudo, né? Então, eu acho, dentro do pouco que eu sei, porque eu sei que a doutrina espírita tem um vasto estudo sobre isso, tem vários estudos sobre isso, e eu confesso que essa parte aí realmente eu não saberia dizer o caminho do desenvolvimento da evolução através das faculdades sonambúlicas. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que não tem mesmo acima de sua capacidade intelectual? Você vê que a pergunta ela é feita por Kardec praticamente reforçando o comentário em cima, mas pedindo um caminho para que a gente possa entender digamos assim, o direcionamento. Aí o espírito responde: é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que lhe supõe. Ou seja, aquilo que eu falei, o espírito provavelmente intelectualmente é superior ao que a gente percebe aqui, porque até dentro da própria evolução do homem, do espírito enquanto homem, ele pode vir cerceado tanto do conhecimento da vida passada, quanto de determinados conhecimentos que ele teve também da vida passada. Ou seja, é possível que uma pessoa que esteja no interior, numa área agrária, tenha sido na vida passada um cientista de alta condição? Sim. É completamente possível. Mas isso não é uma contradição, que quando você evolui, você não perde a sua evolução? E ele perdeu o conhecimento por estar encarnado como um homem? Ele perdeu o conhecimento do que ele conhecia. Momentaneamente. Ele não perde o conhecimento quando ele retorna à condição inicial de espírito. Mas é necessário que ele atravesse aquele momento, porque ele precisa resgatar ou evoluir em determinado momento, determinada circunstância que ele não passou ou não conseguiu evoluir. Isso não apaga o conhecimento que ele tem. Veja, a gente não pode perceber a espiritualidade como uma evolução contínua, que é um filme, olhando uma fotografia que é a existência. Digamos assim, é contrassenso você pensar dessa forma. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu evolutário corporal não lhe permite rememorá-los. Desculpa. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Opa, aqui tem um detalhe. Nós estamos estudando uma doutrina que foi ditada por espíritos evolutivos, evoluídos e em evolução muito superior à nossa, comumente. Mas, ao aplicar qualquer tipo de resposta, ele se coloca como um só, como uma categoria, né? Nós, espíritos como nós, ele não coloca vocês que são inferiores ou vocês que estão na escala diferente, não. Nós, a gente percebe muito a evolução e se condiciona a essa evolução quando a gente olha, por exemplo, pessoas que estão na nossa realidade, que são extremamente bem sucedidas, e a gente coloca assim, poxa, fulano e tal, como se fosse um distanciamento muito grande. Isso é verdade na sua existência atual. Mas quem sabe quando você desencarnar e ele desencarnar, não seja justamente o contrário. Você esteja evolutivamente muito maior que ele. Porque a gente não sabe que tipo de experiência a gente foi colocado para viver. Que tipo de erro a gente está aqui para vivenciar, para espiar. A gente não sabe. Então,
é certo que muitos espíritos dizem para a gente não perceber a nossa realidade como algo definitivo. Isso nos leva à desesperança, digamos assim, a você estar desanimado, a depressão e tudo mais, quando na verdade nada disso é uma realidade, é uma verdade absoluta. Muito pelo contrário, é uma verdade momentânea, né? Já temos dito repetidamente que nascemos muitas vezes. Essas mudanças de condição e que ao sonâmbulo, como qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Veja que ele falou justamente isso. A gente não sabe que estado evolutivo a gente está em comparação aos nossos semelhantes. Porque não pode ser assim. Porque não deve ser assim. A gente não pode ter um olhar superior, nem um olhar para baixo, diante de ninguém. Porque a gente não sabe realmente, efetivamente, em que estado evolutivo está cada espírito. Aí é a sublime misericórdia divina. Nós não precisamos carregar este fardo, né? Este fardo seria demasiadamente pesado para cada um de nós em existência se a gente tivesse isso. Mas isso, enquanto o espírito está desperto, sem a necessidade da compactuação momentânea com o corpo, sem perder o laço, ele se manifesta. Por isso que o sonâmbulo, às vezes, e por vezes, consegue ter um conhecimento muito maior, ou demonstrar isso, conhecimento muito maior, do que quando está encarnado, né? Vamos, é o seguinte, porque o restante da questionamento é justamente isso. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicação de outros espíritos que lhe transmitem o que deva dizer e suprem a incapacidade que denota. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente e se revela. Além disso, por estas expressões muito frequentes, dizem-me que diga, ou proíbe-me que o diga tal coisa. Neste último caso, há sempre um perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aos que intervêm os espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem importarem com a verdade. Sem se importarem com a verdade. Veja que aí já é um caso de ação do sonambulismo em que existe digamos, um outro espírito, como eu já falei anterior. Pode ser uma manifestação de um espírito em função de outro espírito que está presente ou próximo, né? Ou até coordenando alguma coisa. É praticamente um estado de mediunidade. É um estado mediúnico, né? É um estado mediúnico. Veja de que forma o estado mediúnico se manifesta, né? Veja de que forma. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo, né? Muitos, assim, têm experiências disso durante o sono e até, assim, volitam nos sonhos, conhecem cidades, locais, coisas que eles dizem como bizarro, como coisas que, fui ver, o negócio não tinha nem pé nem cabeça, uma coisa totalmente louca, tudo mais e tal. Às vezes, não são coisas que não sejam reais, mas não na nossa realidade enquanto matéria, né? Enquanto matéria. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Quais são essas disposições físicas? Quais são as disposições físicas? Veja, o que a pergunta pode parecer que seja algo pré-existente, né? Ou algo que você nasça com ele. Não.
é um desenvolvimento, né? É uma evolução dentro da sua evolução. A mediunidade se desenvolve porque o médium desenvolve também a mediunidade, apura, depura, né? Ao depurar os seus sentidos, as suas percepções, ele consegue ampliar isso. Um médium, um monge, né? Uma pessoa que medita sempre, obviamente que ele vai despertar, ele vai desenvolver a sua glândula pineal, né? As suas frequências energéticas, né? As suas vibrações. E isso tende à percepção do espírito. Por exemplo, ao perceber o seu mentor numa casa espírita, você está desenvolvendo essas percepções. Você está colocando a frequência exata para que isso seja possível. Isso é uma prática, né? Isso é uma prática, porque os corpos eles já vêm com essas ferramentas. Entretanto, a prática faz com que essas ferramentas estejam ativas ou não ativas, né? Transformando isso, por exemplo, em uma linguagem mais, digamos assim, mais material, né? Uma placa, eu estou falando muito de computador, gente, eu estou estudando sobre o computador e estou falando muito sobre isso. Uma placa mãe de um computador é um monte de ligar e desligar, corrente e não corrente, né? Esse corrente e não corrente transforma a energia, encaminha a energia para que essa linguagem energética se transforme em matemática, como eu falei anterior, mas esse ligar e desligar é justamente isso que você faz quando você medita. Você liga e desliga as suas correntes eletromagnéticas dentro do seu cérebro. E essas correntes, elas são direcionadas para que desperte algumas funções no seu cérebro que você, se você não praticar ou se não tiver predisposição, você não desenvolveria, né? Você vê que sutilmente as respostas dos espíritos nos dão uma vaga, como eu falei anterior, no começo, né? É uma imensidão de informações, é uma imensidão de possibilidades em trechos extremamente pequenos. Vamos lá. As faculdades que gozam o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Aí vem um detalhe, né? Ele coloca somente até certo ponto, pois cumpre se atender à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Veja, ainda dentro de uma experiência do espírito, porém não desencarnado, somente ligado à fração da matéria, há um pulo evolutivo de percepção, né, de sentidos muito grandes. Imagine-se quando esse laço se rompe totalmente. O ganho é absurdo. A gente não tem como mensurar, né? Enquanto realidade, a gente só mensura por estudos como o espiritismo, como as doutrinas espiritualistas, né, que condicionam o espírito a experiências ou relatam dos espíritos experiências que a gente fica assim, poxa, né, é muito grande, né? Imagine como o ser humano ele vai conseguir transformar essa experiência em informação e trazer para a gente de uma forma que a gente consiga entender. É muito complicado, né? É muito complicado. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? A gente já viu lá experiência inclusive do espírito estar ditando o que ele tem que fazer, né? E essa resposta eu acho que eu vou até pular um pouco, né? Aliás, não, vou ler. A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau da natureza, da lucidez de cada um. Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomam por seres corpóreos. Isso acontece somente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreende a essência dos espíritos. O fato os espanta e o faz supor que tem diante da vista seres encarnados. Veja que interessante, né? Foi bom não ter pulado essa parte. Veja que interessante, que na experiência do sonambulismo, apesar da percepção extremamente limitada da matéria sobre o espírito, ainda há esse limite. Tanto que o espírito ele contém ainda algumas percepções
da matéria, do ponto de vista da matéria, né? Porque é do ponto de vista da matéria que você não consegue distinguir o que é espírito do que é matéria. Porque se o espírito fosse em sua plenitude, certamente ele saberia definir o que era matéria encarnada e o que era espírito em essência, né? O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Por que acontece isso? Porque a percepção da matéria ainda está imbuído, está envolvido totalmente nele para que ele não consiga perceber a diferença, né? Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que o espírito tem corpos semelhantes ao nosso, tomam a aparência de seus próprios corpos por um corpo real. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma. Por que esta pergunta, uma vez que sabeis que a alma que vê, não o corpo? Veja, ele já responde de uma forma assim, não existe isso ou aquilo. É isso ou aquilo. Não existe essa diferença de que o ponto de vista. Não. O espírito é ele que enxerga. O corpo transforma, através do órgão, as percepções. Mas quem enxerga é o espírito, não é o corpo, né? Dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu corpo? A alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. É mais uma consequência do que a gente estava falando sobre as percepções do espírito e da matéria, né? Que ele, apesar de ele estar no estado mais para o espírito do que para a matéria, ele ainda percebe a matéria, né? Ele ainda percebe o seu redor como algo relativo à matéria. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como bom ou mau uso que faz o homem de todas as faculdades com que Deus o dotou. Veja, aí a gente vai falar sobre a experiência evolutiva que o sonâmbulo faz na manifestação sonambúlica, né? E isso aí realmente eu vou ficar devendo a vocês, porque é uma parte que eu realmente não consegui fazer um estudo para poder dar uma opinião. Aqui a gente vai falar, já finalizando, sobre os casos de morte aparente na Bíblia, né? A gente tem um caso mais emblemático, que é o de Lázaro, né? Mas tem mais experiência. A experiência de Lázaro, Jesus sendo informado sobre a aflição da irmã de Lázaro, né? E inclusive até Jesus não foi diretamente, ele passou um tempo para chegar lá, mas Jesus já sabia, já conhecia que os laços que ligavam o corpo e o espírito do Lázaro ainda não tinham se rompido, né? E ao chegar lá, ele pediu para abrir a tumba, né? Que geralmente era uma caverna. Então te retirasse a pedra da gruta que estava na frente, né? Ele simplesmente, muita gente falando que inclusive o corpo estava mal cheiroso. Jesus Cristo chegou e disse: Lázaro, levanta-te e sai, né? E ele saiu. E todos achavam, e era normal, natural que compreendesse dessa forma, que era um milagre, a pessoa ressuscitou da vida, quando a gente sabe que o estudo espírita nos afirma que não existe ressuscitar dos mortos. Uma vez rompido o laço, não há retorno. É lei divina. A lei divina é para ser honrada e cumprida. Não existe uma lei divina que possa ser flexionada, né? Porque se ela for flexionada, ela não é lei. Ela é condição. Lei é lei, rege, determina. É um conjunto que faz um caminho. Então, esse caminho não pode ser rompido, né?
A filha de Jairo. Esses já são mais exemplos, exemplos que são menos conhecidas, e eu resolvi colocar aqui. Ouvi uma palestra de uma garota, inclusive, interessante, e ela falou sobre esses exemplos, eu resolvi colocar aqui. Apesar de todos darem como morta sua filha, Jairo, com sua fé, aguardou a presença e apelou para Jesus, a presença de Jesus na região, né? E aguardou e apelou para Jesus, pedindo que apenas tocassem sua filha, né? Que eles esperavam que causasse milagre. E houve um grande burburinho na multidão, porque muitos já dizem, pô, esse cara tá abusando o mestre por uma pessoa que já está morta, que não tem mais como fazer e tal, como torná-la à vida, né? E Jesus virou para Jairo e falou, sua filha não está morta, apenas adormecida. Veja, quando coloca ela não está morta, apenas adormecida, é um caso de morte aparente, né? Aparentemente está morta. Obviamente que eles não tinham, como nós temos vários recursos médicos de estudo, de sinais vitais e tudo mais. Então, isso era muito mais comum da pessoa nesse estado ser enterrada realmente, né? Muito embora depois que tivesse algum fato, alguma necessidade de desenterrar, via que a pessoa arranhou o caixão. É uma coisa, deve ser uma coisa horrível, bárbara, né? Mas infelizmente a gente não pode nem culpar as pessoas, porque eles não tinham conhecimento para tal. E quem sabe, talvez isso fosse até um resgate no plano espiritual de alguma experiência que seria necessária passar. E junto com os seus discípulos, ele foi à casa de Jairo, Jesus Cristo, colocando ao lado da cama onde a menina se encontrava, disse, levanta-te, eu te ordeno. E a criança levantou e voltou à convivência. Não a vida, que a gente sabe que ela já ainda mantinha um sopro de vida, e por isso Jesus a trouxe de volta. O filho da viúva de Naim, esse é outro caso que pouquíssimas pessoas assim relatam. Eu nunca ouvi falar sobre esse trecho, né? Jesus caminhava com seus discípulos e ao se deparar com o cortejo fúnebre, cuja mãe era uma viúva que estava muito triste e em compaixão com aquela mulher, Jesus disse-lhe, não chores. Se aproximou e pediu para que o cortejo fosse parado, né? Virou-se para o caixão e disse, mancebo, levanta-te, eu te ordeno. E para espanto de todos, ele levantou e começou a falar. Veja que a experiência bíblica é praticamente um teatro, né? Digamos, podemos dizer assim, um teatro daquilo que o Espírito nos ensinou nesse texto do Livro dos Espíritos, né? Que o laço, apesar de tênue, ele não está rompido. E por um motivo energético ou de atitude, de energético, né? A gente pode, as atitudes de massagem cardíaca, tudo é para, digamos assim, reavivar de energia aquela região, trazer de volta a pessoa. É um ato energético. E quem mais teve energia do que Jesus Cristo no nosso planeta, né? Nenhum espírito. Nós espíritas devemos entender que as leis dos espíritos não obedecem às leis da matéria. Podemos mesmo dizer que a do espírito contém estas leis. Veja, as leis divinas da matéria, que a gente entende como leis físicas, elas estão contidas nas leis divinas da existência, né? Então, por isso, uma está contida na outra, né? Porém, uma vez rompidos os laços com a matéria, não há volta para o espírito. Portanto, o espírito também obedece a essas leis. Veja, como falei anteriormente, não existe uma inflexão, não existe a flexão da lei. A lei é uma só. Até para os espíritos cuja matéria está contida na lei do espírito, apesar de não ser uma lei que rege ao espírito, mas ele consegue até manipular a matéria, mas a lei ele não rompe, ela é mantida, porque a lei é divina, a lei é a manifestação de Deus, a lei é a manifestação de Deus. As limitações do tempo e espaço são mais presentes tanto quanto for mais densa a matéria ao qual se aplica. Por isso, uma das coisas que eu até quero falar, eu estava estudando sobre isso, e há alguns estudos sobre
possíveis máquinas de máquinas do tempo, né? Eu, apesar de ser eu adoro essas coisas de cientista, de nerdologia, digamos assim, né? Mas o livro do espírito, ele é avassalador nesse tipo de coisa. Enquanto matéria, não vai existir viagem no tempo. A gente pode fazer essa viagem como espírito, sem dúvida nenhuma. O espírito não há nenhum laço, mas matéria é praticamente impossível isso acontecer, né? Muito, muito impossível. Difícil não é impossível mesmo, né? O espírito sendo mais sutil, menos suscetível a essas barreiras estão. Porém, seu grau de depuração determina o quanto livre estará dessas influências. Ou seja, quanto mais depurado o espírito, mais sutil é o invólucro que ele tem, porque o espírito puro é uma coisa. O espírito em evolução, ele vai ter matéria. Ele vai ter matéria. Que tipo de matéria é que são elas? Né? Certamente uma matéria muito sutil, um perispírito extremamente sutil, né? E quanto mais sutil esse perispírito, menos influência ele tem do tempo e do espaço. Ou seja, o tempo e o espaço se curva a energia da matéria. A energia do espírito, desculpe. O tempo e o espaço se curva a energia do espírito. A energia da matéria se curva ao tempo e ao espaço. Veja, nossa matéria também é energia. Nossa matéria também é energia. Mas ela se curva ao tempo e ao espaço. À medida que o tempo e o espaço se curva a energia do espírito. Quanto menos denso ele for, mais aplicabilidade ele vai ter sobre o tempo e o espaço. E aí eu vou me referir aqui de uma forma, digamos assim, questionadora, porque me veio esse questionamento e eu estou estudando alguma coisa sobre isso, mas realmente o espírito, ele dá algumas brechas, a espiritualidade dá algumas brechas, mas ele amarra, principalmente esse assunto, é uma coisa que tá me questionando durante uma boa parte da minha vida, e agora está sendo mais intenso. Se para o espírito não existe tempo e espaço, esse tempo, e o espírito ele pode ir tanto para frente como para trás no tempo e observá-lo, como a gente pode saber se o nosso espírito não é muito mais evoluído do que nós estamos vivendo aqui, ou menos evoluído do que a gente está vivendo aqui? Ou seja, por exemplo, é um paradoxo, né? A gente sabe que a evolução ela acontece, é uma lei divina, é uma lei de evolução, uma lei divina. Entretanto, essa lei de evolução, ela não tem relação com o tempo, como a gente imagina, que é uma coisa, digamos assim, paulatina. Você vai... Será que a constituição da evolução do espírito também é paulatino? Ela digamos assim, ela é linear? Há uma linearidade de evolução, né? Ou essa evolução pode se dar de forma cíclica, ou quem sabe até de forma aleatória. No sentido de que, o que você vai evoluir na sua encarnação, né? Obviamente a gente está dentro de um limite muito grande em relação às matérias mais densas. Obviamente que dentro das matérias bem mais densas, acredito que deve existir uma linearidade. Eu não estou nem falando na questão da nossa existência enquanto matéria densa. A nossa matéria realmente é muito densa para o espírito. Mas aqueles espíritos que estão com a matéria um pouco mais sutil, né? Ou bem mais sutil. Essa linha de tempo, ela é linear, né? Ou seja, você evolui com o tempo contado, ou você pode ir para frente e para trás, se mover nessa gama de tempo para que você possa ter uma evolução ou uma experiência evolutiva mais significativa, né? Inclusive com as consciências, né? A encarnação da consciência sendo suprimida, que a gente experimenta, pode não ser uma realidade em mundos mais evoluídos,
Você pode vir com uma gama de experiência que lhe for permitida, obviamente, mas uma gama muito maior do que a gente nessa experiência de evolução que a gente vive. É só um questionamento, né? Existe alguns textos, alguma coisa que vai nessa direção, mas eu realmente estou muito inclinado a estudar um pouco mais sobre essa determinado assunto, né? Bom, infelizmente, eu não sei se fui, digamos assim, muito claro no estudo, né? Mas eu tentei me basear, me prender na questão do Livro dos Espíritos para que isso não fuja muito, porque eu começo a falar sobre determinados assuntos e eu costumeiramente fujo um pouco da coisa, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né? E dizer que estou muito feliz em poder contribuir com a minha casa, que é o Centro Espírita Sheila Guia de Itapuã, né? E dizer que estou ansioso para que a gente retorne às nossas atividades em breve, para que a gente possa conviver, né? Saudade muito de vocês e da nossa convivência, viu? Muito obrigado mesmo pela experiência. Obrigado mesmo. Um abraço.